Oi, queridos alunos do CJB, cá está o professor Renê mais uma vez com vocês. Hoje para a gente falar de origem da vida, né? Na aula passada a gente falou sobre o que é um ser vivo, né? Inclusive a gente falou das características gerais dos seres vivos. Hoje a gente vai falar de como surgem os seres vivos e de como surgiu o primeiro ser vivo, ok? Essa é a primeira aula de duas aulas sobre esse tema, a origem da vida. Então, para a gente se aprofundar ainda mais nessa temática, vamos direto para o primeiro slide. Então, pessoal, toda essa história começa no século XVII. Porque no século XVII é quando a biologia surge como ciência, né? Na verdade, a ciência surge no século XVII, né? A ciência moderna, o método experimental, né? Mas, enfim, e lá nessa época, a biologia surge com uma dicotomia, né? Com uma divisão, com uma contenda, né? Que Como assim, professor? Parte dos biólogos defendiam a abiogênese, né? E outra parte defendia a biogênese. Então tinha essa disputa de pontos de vista, né? Mas o que é, professor, a biogênese? A biogênese, também conhecido como geração espontânea, é você acreditar que os seres vivos surgem da matéria inanimada, né? Que os seres vivos surgem espontaneamente da matéria inanimada, ok? Já a biogênese é você acreditar que um ser vivo surge de outro ser vivo pré-existente. Então, se eu perguntasse para vocês qual dessas ideias faz mais sentido, né? Se é o ser vivo surgir espontaneamente da matéria não viva ou de um ser vivo surgir de outro ser vivo pré-existente, ou seja, abiogênese ou biogênese, de pronto vocês iriam me dizer, professor, lógico que um ser vivo surge de outro ser vivo pré-existente, lógico que o certo é a biogênese. Mas vocês acreditam que lá no século XVII, no início da biologia, a imensa maioria dos biólogos eram abiogênicos. A imensa maioria dos biólogos acreditavam que existia sim a possibilidade da matéria inanimada dar origem espontaneamente a seres vivos, né? Mas professor, por que a maioria dos biólogos acreditava nisso? Eu destaco dois principais motivos, né? O primeiro motivo é porque muitos deles ainda estavam presos à antiguidade clássica, às ideias da antiguidade clássica, às ideias aristotélicas, né? E o Aristóteles era um ferrenho defensor da possibilidade de abiogênese, né? O Aristóteles dizia que o lodo dos pântanos dava origem a cobra, jacaré, né, a sapos. Então, muitos biólogos ainda estavam presos aos pensamentos aristotélicos. O segundo motivo é porque lá no século XVII, a tecnologia, os instrumentos não permitiam a explicação para o surgimento de certos seres vivos. Por exemplo, como é que os vermes surgem no intestino dos animais? Ninguém em sã consciência engole um verme, mas os vermes estão ali no intestino dos animais. Então hoje nós sabemos que a gente ingere os ovos, né? Esses ovos eclodem lá no intestino e aí a gente vai ter os vermes, né? Mas naquela época eles não conheciam o ciclo dos vermes e nem tinham instrumentos para entender tudo isso. Então ficava mais fácil explicar de forma abiogênica. Não, os vermes surgem espontaneamente lá no intestino dos animais. Outro exemplo é quando se olhava para os cadáveres, né? Porque quando o cadáver está em putrefação, lá está cheio de vermes. E de onde veio esses vermes? Então, por falta de outra explicação, eles diziam que a carne podre dos cadáveres dava origem
aqueles vermes, ok? Então, galera, no século XVII as coisas eram muito interessantes, né? Inclusive, tinha até uma receita para criar ratos, para dar origem a ratos. Um médico de Bruxelas chamado de Carlos van Helmont, né? Ele dizia que, lá no século XVII, que se você pegasse camisa suada e misturasse com farinha de trigo e colocasse num canto escuro e sossegado, depois de alguns dias, isso dava origem a ratos. Olha que absurdo. Então, mas o pensamento do século XVII era bem diferente do pensamento biológico que a gente tem hoje, né? Mas veja só, mas no século XVII, como eu disse, surge a ciência e surge um método experimental. Então, começou os experimentos para ver se realmente a biogênese se sustenta, se realmente se a biogênese é verdade. E esses experimentos lá do século XVII a gente vê no próximo slide agora. Então, pessoal, no século XVII eu destaco o experimento do Redi, né? O Redi, que era um cientista, também era médico, né? Lá na França, francês. E no século XVII ele fez o seguinte experimento muito conhecido, né? Ele pegou carne e colocou em vários recipientes, né? Eu estou colocando 3 aqui, mas ele colocou em vários recipientes, né? Alguns desses recipientes ele deixou aberto, outro recipiente ele tapou com a rolha e outro ele cobriu com a tela, né? Com a gaze, né? Cheio de perfurações. Então perceba que a carne apodreceu em todos os recipientes. O que é que o Red queria? O Red pensou assim: se a carne podre dá origem a vermes, então quando a carne apodrecer em todos os recipientes, então deve surgir verme em todos os recipientes, porque a carne podre dá origem a vermes, diz os abiogênicos. E aí, perceba que a carne realmente apodreceu, o mau cheiro atraiu moscas no primeiro recipiente e nesse terceiro recipiente aqui do meu desenho, né? Aqui, porque a tela, né, cheia de furos, deixava que a podridão se espalhasse. Aqui na rolha, como estava lacrado, não estava como a podridão sair, então não atraía moscas. O fato é que depois de alguns dias realmente surgiu vermes, mas surgiu vermes apenas na carne podre do recipiente aberto, justamente onde as moscas tinham a oportunidade de pousar, né? Na carne podre do recipiente tapado com a rolha e na carne podre do recipiente fechado, né, coberto por uma tela, né? Apesar da carne ter apodrecido, nenhum verme apareceu ali. E para deixar tudo mais interessante, lá onde estava coberto com a tela, né, que o mau cheiro saiu e atraiu as moscas, e as moscas não chegavam até a carne, né, por motivos óbvios, só chegavam até a tela, os vermes surgiram não na carne, mas na própria tela, ok? E aí o Red foi estudar esses vermes e percebeu que esses vermes, depois de alguns dias, criavam uma carapaça, e dessa carapaça saíam moscas, idênticas àquelas que pousavam. Então, por conta de todo esse experimento, o Red chegou às seguintes conclusões. A carne estragada não dá origem a vermes, porque se a carne estragada desse origem a vermes, deveria ter surgido vermes em todos os recipientes, e não só no recipiente aberto, não só no recipiente onde as moscas pousavam. Segunda conclusão, os vermes vieram das moscas que pousavam na carne estragada, né? Visto que desses vermes saíram, do casulo desses vermes saíram moscas idênticas às que pousavam. Então percebam que o experimento de Red fortalece a ideia de biogênese no século XVII, visto que ele provou que os vermes não surgem da carne podre, ou seja, que a matéria inanimada não dá origem a seres vivos, mas que os vermes vieram das moscas, ou seja, que os vermes vieram de um ser vivo pré-existente, as moscas. Então, nesse momento, a biogênese ganhou, biogênese ganhou muita força, né? Ficou encorpada.
e a abiogênese ficou em segundo plano. Mas eu costumo dizer que a história segue caminhos tortuosos. Por quê? Porque no final do século XVII, um cientista holandês chamado de Leeuwenhoek, ele vê pela primeira vez micro-organismos, né? Micróbios, né? E isso foi um prato cheio para os abiogênicos do século XVIII. No século XVIII, os abiogênicos diziam, não, século XVIII e século XIX também, né? Século XVIII eles diziam, não, beleza, realmente aquela abiogênese do século XVII era uma abiogênese absurda, né? Dizer que a matéria inanimada dá origem a organismos complexos, como camisa com farinha de trigo dando origem a ratos, lodo dando origem a cobras e jacarés, isso aí realmente, a vacina dá origem a jacaré, né? Desculpa, isso aí é um absurdo, entre outros absurdos. Olha, veja só, isso é um absurdo, isso está superado, a gente não acredita nisso, né? No século XVIII. Mas aqueles micróbios, aqueles micro-organismos vistos por Leeuwenhoek pela primeira vez na segunda metade do século XVII, esses micro-organismos, sim, eles são tão simples, mas tão simplórios, que eles podem surgir espontaneamente. Então perceba, e é isso que eu quero que vocês tentem entender, é que a biogênese do século XVII é diferente da biogênese do século XVIII, porque a biogênese do século XVII é uma biogênese mais absurda, é uma biogênese que você acredita que camisa suada dá origem a ratos, né? Já no século XVIII e também no século XIX, a biogênese é uma biogênese restrita a micróbios, restrita a micro-organismos. Ou seja, no século XVIII, essa coisa de camisa suada da origem a ratos, lodo da origem a cobras, jacarés e sapos, isso já estava superado. Eles já não mais acreditavam nisso. Mas os abiogênicos continuavam acreditando na abiogênese para micro-organismos no século XVIII. Inclusive, foi no século XVIII que começam os famosos experimentos com caldo nutritivo. E é justamente isso que a gente vai abordar no slide seguinte. Vamos para lá. Então, pessoal, agora estamos nos experimentos com caldo nutritivo no século XVIII. Desculpa, botei no século XIX aqui, mas é no século XVIII, ok? Mas quando vocês receberem esse slide, vai estar corrigidozinho, ok? Então, experimento com caldo nutritivo no século XVIII, né? No século XVIII, a gente destaca Needham versus Spallanzani, né? Então, essa disputa que ficou famosa aí no século XVIII. Mas antes de eu falar da disputa entre Needham e Spallanzani, eu quero primeiro relembrar uma coisa para vocês, que lá no século XVIII, os abiogênicos diziam o seguinte, se eu pego um caldo nutritivo, professor, o que é um caldo nutritivo? Um caldo nutritivo é um caldo com muito nutriente, faz sentido, não faz? Veja só, então, por exemplo, um caldo de carne, né? Uma sopa de legumes, um suco, né? Tudo isso é caldo nutritivo, né? Algo com muito nutriente. Então, os abiogênicos faziam a seguinte indagação. Eu pego um caldo nutritivo, lá tem micróbios, e eu fervo esse caldo nutritivo, de forma a esterilizá-lo, a matar todos esses micróbios. Pronto, o caldo nutritivo está esterilizado, está estéril, matei todos os micróbios. Horas depois, o caldo nutritivo já tem micróbios de novo. Como é que pode isso? Se eu fervi para matá-los, ele está estéril, está esterilizado, mas horas depois já tem micróbios lá. E aí os abiogênicos explicavam isso muito facilmente. É porque o caldo nutritivo tem força vital. O caldo nutritivo tem a capacidade de dar origem a esses micróbios. Lógico que os biogênicos contra-argumentaram. Os biogênicos disseram, não, meu filho, é porque você ferveu o caldo nutritivo e matou os micróbios. Mas, quando você deixou o caldo nutritivo ali, exposto ao ar, os micróbios do ar pousaram no caldo nutritivo e se proliferaram no caldo nutritivo. Aí, um cientista inglês chamado Needham disse, o caldo nutritivo tem sim força vital.
Vou provar. Para tanto, o Needham pegou um recipiente e colocou o caldo nutritivo. Não foi apenas um, foi vários, né? Mas eu digo um para ficar mais fácil de explicar. Então ele pegou um recipiente e colocou caldo nutritivo. E ele ferveu durante 30 minutos, porque ele achava que 30 minutos era suficiente para esterilizar o caldo, ok? Após essa fervura de 30 minutos, ele tapou com a rolha, que ele achava que a rolha já era suficiente para isolar o caldo do ambiente. E aí, depois de alguns dias, ele percebeu que o caldo nutritivo tinha micróbios. Então ele disse, olha, tá vendo como o caldo nutritivo tem força vital? Eu fervi durante 30 minutos para deixar o caldo estéril, esterilizado. Depois eu tapei com a rolha para dizer que não vem do ambiente. E mesmo assim, mesmo tapado, mesmo sem entrar em contato com o ambiente, o caldo nutritivo tinha micróbios. Então, realmente, conclusão do Needham, o caldo nutritivo tem sim força vital, ou seja, tem sim a capacidade de dar origem a micro-organismos. Então, perceba que o experimento de Needham veio para reforçar, né? É a ideia abiogênica para micróbios, ok? Beleza? Então a gente tem que ter essa ideia. Então toda vez que tiver o experimento de Needham, você vai lembrar que de abiogênese, porque o Needham fez esse experimento para reforçar, para corroborar, para confirmar a abiogênese para micróbios. Mas o Spallanzani, um padre italiano, contra-argumentou, né, acerca desse experimento. No próximo slide eu vou falar do experimento do Spallanzani. O Spallanzani, esse tal padre italiano, lá do século XVIII, agora tá certo, ó, século XVIII. Lá no século XVIII, ele refez o experimento do Needham, só porque de forma mais cuidadosa. Como assim? Ele pegou o caldo nutritivo e colocou em um recipiente. Beleza, que nem o Needham fez. Ferveu, que nem o Needham fez. Mas não só por 30 minutos, porque ele imaginou que 30 minutos era um tempo insuficiente. Poderia ser que alguns micróbios tivessem suportado uma fervura de apenas 30 minutos. Então ele ferveu por horas. Depois dessa fervura bem prolongada, ele derreteu o gargalo. Ó, ele derreteu o gargalo. Ele lacrou. Ele fechou hermeticamente, como a gente fala, né? Porque ele imaginou que a rolha talvez não isolasse o suficiente e às vezes a própria rolha estivesse contaminada. Então achou que lacrar, fechar hermeticamente era o procedimento mais correto. E ao fazer isso, dias e dias se passaram e o caldo nutritivo continuava estéril, sem vida nenhuma. E aí ele disse o seguinte, chegou à seguinte conclusão: o experimento de Needham foi mal elaborado. Por que foi mal elaborado? Porque ele ferveu durante um tempo muito curto, apenas 30 minutos, e ele não fechou de forma adequada, né? E se depois de dias e dias o caldo continuava estéril, quer dizer que o caldo não tem força vital. Porque uma vez que o caldo foi esterilizado e ficou totalmente isolado do ambiente, nenhum micro-organismo ali aparecia. Então a conclusão era muito óbvia, os micro-organismos deveriam vir do ambiente, né? Os micro-organismos vêm do ar e contaminam o caldo nutritivo. Aí o Needham disse: não é bem assim, Spallanzani. Você está dizendo que eu estou errado, mas você que está errado. É porque você ferveu durante muito tempo e você fechou hermeticamente. Você matou a força vital. Aí o Needham disse, o Spallanzani disse, não, Needham, eu não destruí a força vital. Porque, ou seja, o caldo ficou sem a capacidade de manter vida. Aí o Spallanzani disse, não, quando eu quebro o gargalo, depois de alguns dias, aí tem micróbios. Então, quer dizer que o problema não é o caldo. O problema é não estar em contato com o ambiente, porque aqui, como está lacrado, os micro-organismos do ar não chegam. E aqui, como está aberto, os micro-organismos do ar chegam.
Aí o Needham disse, não, é porque quando o caldo nutritivo entra em contato com o ar, aí a força vital reaparece. Então, quando o caldo nutritivo entra em contato com o ar, o Needham disse, o caldo nutritivo passa a ter força vital de novo, não é porque os micro-organismos vieram do ar. Então aí o Spallanzani não pôde falar nada, né? Porque contra fantasias não tem como argumentar, né? O fato é que essa contenda ela persistiu, perdurou, biogênese versus abiogênese até o século XIX. É para lá que a gente vai agora. Então, pessoal, o experimento de Pasteur. Então, século XIX, quando a gente fala de origem da vida, o que se destaca realmente é o experimento do Pasteur. O Louis Pasteur é uma figura muito famosa na ciência, né? Então, todos os meus slides tinham aí a imagem do Pasteur, desde o primeiro, né? O Louis Pasteur, ele é um dos poucos cientistas que ficou rico com ciência, né? Em vida, né? Ele salvou os vinhedos da França, né? De uma contaminação por um micróbio que estava estragando os vinhos, né? Ele salvou a seda da Itália, né? Porque conseguiu achar um micro-organismo que estava matando os bichinhos da seda, né? Produção de seda lá da Itália. Então, ele criou a vacina antirrábica, né? Lógico que a primeira vacina não foi o Louis Pasteur, foi o Edward Jenner lá em 1796, né? Lá no finalzinho do século XVIII, né? Mas o Louis Pasteur, na década de 1870, ele aperfeiçoou a vacina, né? Ele criou não vacina, inclusive, né? E também ele criou a vacina antirrábica, né? E por último, o Louis Pasteur também criou a teoria microbiana de doenças, onde ele teorizou que as doenças eram causadas por micróbios. Mas enfim, depois desse contexto aí, né? Mostrando minha admiração pelo Louis Pasteur, cara fantástico, né? Vamos aqui. O experimento de Pasteur. Quem estudou no Instituto Pasteur, depois eu falo quem estudou no Instituto Pasteur. Olha, o experimento de Pasteur. Então, no século XIX, eu quero que vocês entendam o seguinte, que lá no século XIX, essa disputa biogênese-abiogênese já tinha cansado os cientistas. Por quê? Porque a imensa maioria dos cientistas eram biogênicos. A imensa maioria dos cientistas acreditavam que um ser vivo só surge de outro ser vivo, até mesmo os micróbios. Mas ainda tinha a panelinha, aqueles que sempre são do contra, os terraplanistas, que ainda acreditavam na biogênese. Olha, a gente acredita em a biogênese para micróbios. Os micróbios, sim, podem surgir espontaneamente do caldo nutritivo. O caldo nutritivo tem força vital. Enquanto não provarem o contrário, a gente vai acreditar em a biogênese para micróbios. Então, de tal forma que a Academia Francesa de Ciências resolveu oferecer um prêmio vultoso, né? Tipo prêmio do Big Brother, para quem calasse a boca desses abiogênicos. Quem provasse definitivamente que todo ser vivo só surge de outro ser vivo, até mesmo os micróbios. E aí o Louis Pasteur disse, vou ganhar esse dinheiro, né? Ele fez outros experimentos que não cabe aqui a gente falar, vou falar do experimento principal, o que está nos livros e os que o vestibular cobra, né? Que é o experimento com o gargalo pescoço de cisne. Veja como foi bem elaborado o experimento. Ele pegou o caldo nutritivo e colocou em um recipiente. Colocou em vários, né? Eu digo um porque fica mais fácil de explicar. Ele pegou o caldo nutritivo e colocou em um recipiente, né? E aí ele pegou o gargalo do recipiente e esquentou. Mas ele não esquentou a ponto de derreter e lacrar, porque senão os abiogênicos iam utilizar o mesmo argumento que utilizaram com o Spallanzani. Lacrou, ferveu durante muito tempo e lacrou, portanto, matou a força vital. Em contato com o ar, a força vital reaparece. Então, o que é que ele fez? Ele fez diferente. Ele esquentou o gargalo e deformou o gargalo de forma que ele adquirisse um pescoço de cisne, ou seja, um padrão que lembra um pescoço de um cisne. Por que ele fez isso? Quando ele colocou o caldo para ferver durante horas e horas e horas, para ter certeza que o caldo ia ficar estéril, né?
o caldo ainda continuava tendo contato com o ar. Só porque o Pasteur sabia que o ar não era formado só de oxigênio, também era formado de vapor de água. E quando o ar entrasse e percorresse o pescoço de cisne, o ar ia resfriar. E o ar resfriando, esse vapor de água ia se condensar, ir para a forma líquida, portanto, e levar consigo todos os micróbios. E dessa forma o ar chegaria aqui puro, né? E assim foi feito. E realmente aconteceu como ele esperou, como ele esperava que acontecesse, né? Então o caldo nutritivo estava dentro do recipiente com gargalo pescoço de cisne, né? E a fervura durante várias horas, e depois da fervura, o caldo ficar estéril, e depois da fervura passou-se dias e dias e dias e dias, e o caldo nutritivo continuava estéril, mesmo em contato com o ar, que a força vital deveria ter ressurgido, né? Depois da fervura prolongada, de forma que a fervura prolongada mata a força vital, mas o ar faz com que a força vital reapareça, diziam os abiogênicos. Então, mesmo em contato com o ar, o caldo nutritivo continuava estéril, né? Foi só ele quebrar o gargalo e o caldo nutritivo ficar exposto totalmente, né, que o caldo nutritivo começou a apresentar sinais de contaminação, contaminado por micróbios, provando que nunca que o caldo nutritivo tem força vital. De fato, os micróbios vêm do ambiente e contaminam o caldo nutritivo, né? É interessante, galera, que dizem que até hoje, lá no Instituto Pasteur, lá na França, né, que onde Oswaldo Cruz estudou, Oswaldo Cruz, lá da revolta da vacina, né? O Oswaldo Cruz estudou, fez o doutorado dele no Instituto Pasteur, e ele voltou para o Brasil em 1898, aí no comecinho do século XX, né? Ele vai sanitizar o Brasil, né? Fazer as medidas sanitárias, combina com a revolta da vacina e tudo mais. Mas voltemos para cá. Dizem que lá no Instituto Pasteur, até hoje, tem alguns desses recipientes, né, que alguns foram quebrados e outros ficaram intactos, que até hoje está lá o recipiente fechado, né, com gargalo, pescoço de cisne, com o caldo nutritivo lá dentro, e até hoje não tem nenhum micróbio dentro desse caldo nutritivo. É impressionante, hein? Mas o que eu quero falar para vocês é que o Louis Pasteur, ao fazer esse experimento, o que é que ele faz? Com o seu experimento, com o recipiente gargalo pescoço de cisne, provou definitivamente, de uma vez só, que um organismo só surge de outro pré-existente. Todo organismo só surge de outro pré-existente. Até mesmo os micróbios, até mesmo os micro-organismos, ok? E aí, uma observação bastante valiosa, e é o gancho para a próxima aula, né? A gente disse que o Pasteur resolveu um problema na biologia, que realmente ele resolveu, ele calou a boca dos terraplanistas, né? Ele calou a boca dos abiogênicos, né? E por quê? Porque ele disse que até mesmo os micróbios só surgem de outros micróbios. Todo ser vivo só surge de outro ser vivo. Mas, ao mesmo tempo, ele criou outro problema. Como assim? Pois se um ser vivo só surge de outro, né? Então, como surgiu o primeiro? Então, perceba, se um ser vivo só surge de outro, até mesmo os micróbios, como é que surgiu o primeiro? O primogênito, o que deu origem a todos os outros. Esse é um problema que a gente vai ver no Origem da Vida, o Retorno. Origem da Vida, parte 2. Então, tchau, pessoal. Até lá.